Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 25 de março. Nós temos aula de português, matemática e geografia. Ainda sobre o dia 22 de março, Dia Mundial da Água. Essa semana, até sábado, a gente vai estar falando sobre a água, tá certo? Em diversas maneiras, sobre diversos assuntos. Hoje a gente vai ler um texto que seria uma suposta carta escrita por uma pessoa que já vive lá no ano de 2070. Já pensou como é que a gente vai estar daqui a esse tanto de anos? Vamos ver essa carta dessa pessoa? Estamos no ano 2070 e acabo de completar os 50 anos, mas a minha aparência é de alguém de 85. Tenho sérios problemas renais porque eu bebo pouca água. Creio que me resta pouco tempo. Hoje sou uma das pessoas mais idosas da sociedade. Recordo-me quando tinha 5 anos. Tudo era muito diferente. Havia muitas árvores nos parques, as casas tinham bonitos jardins e eu podia desfrutar de um banho de chuveiro por cerca de 1 hora. Agora usamos toalhas em azeite mineral para limpar a pele. Antes, todas as mulheres mostravam a sua formosa cabeleira. Agora devemos raspar a cabeça para mantê-la limpa sem água. Olha só, já pensou, hein? Se a gente não cuidar da água, vamos continuar. Antes, o meu pai lavava o carro com água que saía de uma mangueira. Hoje, os meninos nem acreditam que a água se utilizava dessa forma. Recordo que havia muitos anúncios que diziam: cuide da água. Só que ninguém lhes ligava. Pensávamos que a água jamais poderia terminar. Agora, todos os rios, barragens, lagos e mantos aquíferos estão irreversivelmente contaminados ou esgotados. Antes, a quantidade de água indicada como ideal para beber era de 8 copos por dia para uma pessoa adulta. Hoje eu só posso beber meio copo. A roupa é descartável e só aumenta grandemente a quantidade de lixo. Tivemos que voltar a usar os poços sépticos, as fossas, como no século passado, porque as redes de esgoto já não se usam por falta de água. A aparência da população é horrorosa. Corpos desfalecidos, enrugados pela desidratação, cheios de chagas nas peles, pelos raios ultravioletas, já que não temos a capa de ozônio que os filtrava na atmosfera. Imensos desertos constituem a paisagem que nos rodeia por todos os lados. As infecções gastrointestinais, enfermidades da pele e nas vias urinárias são as principais causas de morte. A indústria está paralisada e o desemprego é dramático. As fábricas dessalinizadoras são a principal fonte de emprego e pagam-te com água potável em vez de salário. Os assaltos por 1 galão de água são comuns nas ruas desertas. A comida é 80% sintética. Pela ressequidade da pele de jovens de 20 anos, parece como se eles tivessem 40. Os cientistas investigam, mas não há uma solução possível. Não se pode fabricar água. O oxigênio também está degradado por falta de árvores, o que diminui o coeficiente intelectual das novas gerações. Alterou-se a morfologia dos espermatozoides de muitos indivíduos. Como consequência, há muitos meninos com insuficiências, mutações e deformações. O governo já nos cobra pelo ar que respiramos. 137 metros cúbicos por dia por habitante adulto. As pessoas que não podem pagar são retiradas das zonas ventiladas, que são dotadas de gigantescos pulmões mecânicos que funcionam com energia solar. Não são de boa qualidade, mas pode-se respirar. A idade média é de 35 anos. Em alguns países existem manchas de vegetação com seu respectivo rio, que é fortemente vigiado pelo exército. A água é agora um tesouro muito cobiçado, mais do que ouro ou os diamantes. Aqui já não há árvores, porque quase nunca chove. E quando chega a registrar-se uma precipitação, é de chuva ácida. As estações do ano têm sido severamente transformadas pelos testes atômicos e da indústria contaminante do século XX. Advertiam-se que havia que cuidar do meio ambiente e ninguém fez caso.
Quando a minha filha me pede para que lhe fale de quando era jovem, descrevo o bonito que eram os bosques, a chuva, as flores, do agradável que era tomar banho e poder pescar nos rios e barragens, beber toda a água que quisesse, o quão saudável que as pessoas eram. Ela pergunta-me, papai, por que acabou a água? Então eu sinto um nó na garganta. Não posso deixar de sentir-me culpado, porque pertenço à geração que destruiu o meio ambiente, ou simplesmente não tomamos em conta tantos avisos. Agora os nossos filhos pagam um preço alto, e sinceramente, creio que a vida na Terra já não será possível dentro de muito pouco tempo, porque a destruição do meio ambiente chegou a um ponto irreversível. Como eu gostaria de voltar atrás e fazer com que toda a humanidade compreendesse isso, quando ainda podíamos fazer alguma coisa para salvar o nosso planeta Terra. Isso daí é um texto, uma suposta carta de uma pessoa que já vai viver lá nos anos de 2070. Traz um pouco uma reflexão para a gente, não é verdade? Como é que o planeta vai estar daqui a esse tanto de anos? Se a gente continuar sem cuidar do meio ambiente como nós estamos agora, como a maioria da população está agora, será que vai ter água? Será que a próxima guerra do mundo vai ser por água? E aí, hein? Vamos refletir um pouco? Vocês vão responder essa atividade no caderno. São 8 questões. Vamos ler as questões juntos? É interpretação de texto, tá? Então, as respostas dessas questões estão no texto que a Pro leu. Você pode estar voltando e lendo novamente, tá bom? Em que ano o autor do texto escreveu a carta? Vocês vão estar copiando em geografia, tá bom? Copiem essas questões em geografia. Em que ano ele escreveu a carta? Quantos anos ele estava completando? Por que ele teve problemas renais? O que o autor recorda quando ele tinha 5 anos de idade? Segundo o texto, o autor cita que antes todas as mulheres mostravam a formosa cabeleira. Por que elas não podem mais mostrar? O que aconteceu com todos os rios, barragens, lagos e mantos? Como é a aparência das pessoas sem água? Conforme o texto, como que o pai descreve para sua filha o planeta na sua juventude? E 8ª questão, conforme o penúltimo parágrafo do texto, responda: por que o autor se sente culpado pela realidade em que ele vive? Copiem essas 8 questões no caderno de geografia e respondam a partir desse texto reflexivo que a Pro acabou de ler, tá certo? Em matemática é uma atividade bem diferente, né? Parece até ser de outra disciplina, mas é no livro de matemática, páginas 164 e 165. Vamos ler juntos. Sabores do Brasil. Região Norte. Os pratos do norte do Brasil têm grande influência indígena. As receitas são elaboradas à base de peixes, em especial na forma de caldeiras. Uma iguaria típica do estado do Pará é o caldo chamado tacacá, feito com camarão. Uma porção de 100 gramas de tacacá contém aproximadamente 47 quilocalorias. Região Nordeste. Muitas receitas da região Nordeste levam coco, azeite de dendê, camarão seco e pimenta, além de outros temperos, como gengibre e coentro. Um prato típico dessa região é o acarajé, bolinho salgado feito com massa de feijão. Uma porção de 100 gramas de acarajé contém, em média, 289 quilocalorias. Região Centro-Oeste. A culinária do Centro-Oeste tem tradição associada às festas populares típicas dessa região, que sofreram influências dos indígenas, dos bandeirantes paulistas, dos nortistas, dos nordestinos e do estado de Minas Gerais. O arroz branco com pequi, fruta típica do Cerrado, é um prato tradicional dessa região. Uma porção de 100 gramas desse prato contém aproximadamente 168 quilocalorias. Região Sudeste. O tutu de feijão, a feijoada, a linguiça, a carne de porco e as postas de peixe com pirão são encontradas nos diversos estados da região Sudeste. No Espírito Santo, há a muqueca capixaba, preparada em panela de barro com vários tipos de frutos do mar. Uma porção de 100 gramas de muqueca capixaba contém, em média, 82 quilocalorias. E a região Sul. Um prato típico do Rio Grande do Sul é o churrasco gaúcho. O chimarrão,
feito com erva mate, tomada em uma cuia e bomba apropriadas. É também uma marca registrada do povo gaúcho. Uma porção de 100 gramas de churrasco contém aproximadamente 288 quilocalorias. Essas questões aí que tem os balõezinhos, vocês vão estar respondendo, tá? Respondam aí de lápis. Essas duas aqui, ó, que tem os balões, respondam também, tá? Você conhece algum desses pratos típicos? Se você conhecer algum desses aí que a Pro leu, você coloca e o qual que você conhece. Você tem vontade de experimentar algum desses aí? Se você tiver, coloca o nome do que você tem vontade de experimentar. Qual é o prato típico da região ou da cidade onde você mora? Tem algum prato típico aqui da nossa região ou da nossa cidade? Coloquem aí. Quarta questão. Localize na pirâmide alimentar, da página 162, aquela pirâmide que a gente estudou na aula passada, os grupos dos principais alimentos dos 5 pratos regionais apresentados. Depois faça uma lista com o nome do prato, o ingrediente principal e o nome do grupo correspondente na pirâmide alimentar. Exemplo, região norte aqui, você vai botar lá, o prato principal, tacacá. Ele é feito com camarão. Aí você vai colocar lá, tacacá. Escreve aqui embaixo, tacacá, tracinho, camarão. Aí você vai lá na tabela. Camarão tá em qual parte da tabela? É grão? É o quê? O que o camarão é? É peixes e derivados? É leite e derivados? O que o camarão é? Você vai olhar lá na tabela e coloca aqui na frente. Vai ficar tacacá, camarão e a classificação do camarão. Aí vem aqui no acarajé. Aí você vai botar lá, acarajé. Qual é o ingrediente principal do acarajé? Feijão. O feijão está em qual classificação da tabela? Aí você vai colocar aqui, acarajé, feijão e a classificação do feijão. Assim você vai fazer aqui com o arroz, você vai fazer com a moqueca capixaba e com o churrasco gaúcho. Coloca o nome da comida, coloca o nome do ingrediente principal e coloca qual é a classificação dele na tabela que está lá na página 162, tá certo? Então, em português, hoje a gente fez a leitura e interpretação do texto. Em geografia, vocês vão copiar aquela atividade de 8 questões do caderno. E em matemática, vão estar respondendo essa atividade aí da página 164 e 165, tá bom? Então, respondam as atividades, enviem lá para a Pro, que a Pro vai estar olhando a atividade de cada um de vocês, tá certo? Um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.